O Centro Hospitalar do Oeste tem todos os dias 3 urgências abertas: a de Torres Vedras, a das Caldas da Rainha e a de Peniche. Diariamente, precisa de pelo menos 31 médicos que assegurem as 24 horas. Do quadro do hospital, hoje estão 7 a trabalhar. Os restantes foram contratados como tarefeiros, ou seja, prestadores de serviço pagos à hora. Não há uma opção, é mesmo uma inevitabilidade no sentido de evitar que esses serviços não tenham a dotação mínima de recursos e tenham que encerrar e não prestem, consequentemente, a prestação de cuidados necessária à população. Ou seja, a opção é entre ter tarefeiros ou fechar a porta? No centro hospitalar em concreto, essa é a realidade. O preço que o Serviço Nacional de Saúde paga aos médicos especialistas do quadro em horas extraordinárias é em média de 20 euros por hora. Para contratar tarefeiros, os hospitais pagam no mínimo o dobro, mas pode ir até 4 vezes mais cada hora de trabalho, consoante a especialidade e a carência. Em abril, o Centro Hospitalar do Oeste precisou desesperadamente de especialistas em medicina interna para assegurar turnos em 6 dias. O preço oferecido foi de 90 euros à hora, como mostra um e-mail de uma empresa prestadora de serviços a que a SIC teve acesso. Foi um caso único ou acontece várias vezes? São circunstâncias excepcionais e que se verificam apenas naqueles dias muito críticos em que nós não conseguiríamos assegurar um número mínimo de elementos por turno. Não é? Ou seja, nós, perante a inevitabilidade de não conseguir ter uma dotação mínima, tentamos impular o valor hora para captar mais interessados. É a lei da oferta e da procura, sem regras, a ganhar terreno no Serviço Nacional de Saúde, numa altura em que os hospitais não têm autonomia para contratar profissionais para o quadro, nem conseguem conquistar profissionais. Nos últimos concursos médicos, muitas das vagas abertas no Centro Hospitalar do Oeste ficaram desertas. Mesmo os que aqui acabam a formação preferem não ter vínculo de trabalho e ficar como tarefeiros. Ganham mais dinheiro e conseguem ter mais tempo para a família e vida pessoal. A sua hora extraordinária paga a quanto? A minha hora extraordinária é pagar cerca de 20 euros e líquidos por hora. E líquidos? E líquidos, portanto, sobre isso temos que aplicar a Segurança Social e as tabelas de retenção na fonte do IRS. Quanto é que ganha um colega seu se tiver como pago à hora com prestação de serviço? A prestação de serviço, o valor é 60 euros à hora no verão e 50 euros nos períodos de menos carência. Médica do Fernando da Fonseca, Ângela Rodrigues é dos poucos anestesistas do hospital que não faz prestação de serviços. A anestesia é, aliás, uma das especialidades com maior escassez e, por isso, maior procura. O departamento onde trabalha tem 4 anestesistas do quadro a fazer urgência. Juntam-se mais 3 médicos prestadores de serviço, antigos funcionários do Hospital da Amadora. No meu serviço, desde o início do ano de janeiro de 2022, foram rescindidos vários médicos, no total de 5, sendo que 3, após a rescisão, assinaram automaticamente um contrato de 40 horas semanais de prestação de serviços ao valor de 50 euros à hora, o que faz, fazendo as contas no final do mês, ordenados à ronda dos 8 mil euros e líquidos. Nos 3 primeiros meses deste ano, o Serviço Nacional de Saúde gastou 34 milhões de euros com tarefeiros. A maior fatia deste valor foi para serviços médicos, a uma média de 31 euros à hora. O valor mais baixo pago nestas horas avulsas é para os médicos indiferenciados, os chamados clínicos gerais que acabaram de sair da faculdade, não acabaram a especialidade ou deixaram-na a meio. O Centro de Saúde de Vila Reia andou à procura de médicos tarefeiros indiferenciados para a urgência básica. Paga-lhes 23 euros à hora, apenas menos 3 do que oferece a quem já tem a especialidade de Medicina Geral e Familiar. Já o Hospital de Porto Alegre, em desespero para preencher turnos na maternidade, oferece 79 euros a obstetras e ginecologistas para a urgência.
faço visível são as urgências, e o problema é que nós começamos a ver este tipo de comportamentos não só nas urgências, mas também na prestação de cuidados eletivos, nas cirurgias, nas consultas. Ou seja, nós começamos a ter um conjunto de profissionais que são, de certa maneira, flutuantes, imigrantes em várias instituições, sem se ligarem à instituição e sem criarem esta necessidade de trabalho de equipa, de compromisso com a organização, compromisso com os doentes ao longo do seu ciclo de vida. Ou seja, na prática, começamos a entrar numa situação de própria ruptura do Serviço Público de Saúde. Para chegar, a chefe de equipa de urgência onde está agora, Ângela Rodrigues, leva 7 anos como especialista em anestesiologia, formação que fez em 6 anos, mais o ano de formação comum e os 6 do curso. Quanto é que ganha? 2.700 euros e líquidos por mês. Portanto, para casa leva 1.800 líquidos. sem a urgência que faz por semana. Isto é a minha remuneração base. Claro que todo o trabalho extraordinário está associado a um preço de valor-hora associado aos 16 euros, mas fica 3 vezes inferior ao valor que ganha um prestador de serviço, muitas vezes recém-especialista na área da anestesiologia, trabalha no mesmo serviço que eu, muitas vezes a ser chefiado por mim, mas a ganhar o triplo do que eu ganho. A compra de horas a tarefeiros é prática no Serviço Nacional de Saúde. Aumenta de ano para ano e capta cada vez mais profissionais. No último semestre de 2021, 600 médicos rescindiram contrato com hospitais e centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Muitos foram contratados por instituições privadas, outros preferiram cortar o vínculo, mas ficar na mesma a trabalhar no Serviço Público de Saúde. Tem casos desses, de funcionários seus que depois fazem tarefas noutros hospitais, ou ao contrário, tarefeiros? Sim, claro. E porquê que acha que preferem ser tarefeiros noutros hospitais do que trabalhar aqui mais horas? Haverá vários fatores, não é? Um deles, como sabemos, é a questão da remuneração, não é? Certamente. O próprio valor da hora extraordinária está dependente da remuneração base. E se o fizerem fora do seu horário de trabalho, do seu compromisso com aquela organização, a um nível de prestações de serviço de outra instituição, a remuneração é muito mais atrativa e, na prática, o que sucede é que eles reconhecem que existe um pagamento do incómodo de realizar urgências através desse valor e não pelo valor que é remunerado pelas horas extraordinárias. De uma maneira geral, o custo com os tarefeiros acaba por mascarar as contas dos hospitais. Não entra na rubrica do pessoal, mas na do fornecimento e serviços externos, onde, por exemplo, está a aquisição de trabalhos de lavandaria, a alimentação ou os exames complementares de diagnóstico comprados a clínicas externas ao Serviço Nacional de Saúde.